Fala galera, fala pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Hoje eu estou aqui com um convidado que vai, como sempre, contar a trajetória dele de estudo, de sucesso, de reprovações também. Vai falar sobre como ele estudou, o que que ele fez, o que que não deu certo, o que que deu certo, e vai ser uma história muito legal. Eu sempre digo que a jornada de aprovação não é uma jornada linear. E toda vez que você ouve uma história, você pode ser, primeiro, inspirado, né? Sempre ajuda você a ganhar aquele fôlego. E segundo, você pode sempre pegar dicas muito práticas do que você pode fazer ou de repente do que você não pode fazer, o que você deve evitar. E o nosso entrevistado hoje, ele me mandou uma mensagem, né? A gente estava falando no WhatsApp, de repente ele falou, professor, fui aprovado, né? Aí eu falei, cara, fiquei muito feliz, e aí eu fiz o convite e ele aceitou estar aqui nesse bate-papo. Jefferson, meu querido, cara, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente, gravar essa entrevista. E antes de fazer a primeira pergunta, eu quero passar para você dar aquela saudação aí para o pessoal. Ok, João, muito obrigado. Eu também sou muito grato a você, grato ao curso ênfase, né, por fazer parte, né, dessa grande conquista e espero contribuir um pouco, né, com a minha história, no sentido de é, é, ajudar algumas pessoas ou gerar esse senso de empatia, né, nas pessoas, para que elas possam saber que o caminho é difícil, mas é totalmente possível, totalmente factível. Muito legal. Jefferson, antes de a gente entrar na história, fala para o pessoal aqui qual foi o cargo que você conquistou a sonhada aprovação. Eu sei que você teve na tua história, né, vitórias e fracassos, digamos assim, né, aprovações e reprovações, mas agora, nesse momento, qual é o cargo, qual foi o cargo que você chegou? Só para o pessoal já se situar aqui. Pois é, recentemente eu fui aprovado no concurso do cargo de procurador do Estado de São Paulo. Uhum. É um cargo assim dos sonhos para mim, porque é, eu fiz muitos e muitos concursos de procuradoria, obtive aprovação em alguns, fracassos em outros, né? Então, normal, totalmente normal. Mas meu coração agora vibra, só aguardando a nomeação para, se Deus quiser, tomar posse e seguir a Legal. jornada. Legal. Então, no momento que a gente está gravando essa entrevista, você tem a aprovação e daqui a alguns dias está aí nomeado, empossado, se Deus quiser. Vamos lá. Cara, me conta a tua história, né? Assim, como foi você? Eu vou te fazer uma série de perguntas, assim, só para você e te deixar à vontade para você ir e contando a tua história. Você fez direito, a faculdade de direito foi sua primeira faculdade, não foi? Como é que foi chegar no direito? Quando você entrou na faculdade, você já queria fazer concurso público? Ou foi algo que surgiu durante ou depois da faculdade? Ser procurador do Estado já era o sonho ou foi uma coisa que foi construída ao longo do tempo? Enfim, conta aí um pouco aí da tua história. Então, João, Ó, a faculdade. eu já tô aqui com a minha canetinha, meu caderno aqui, só para tomar as notas aqui. Ah, Vamos lá. perfeito, perfeito, ótimo. Então, a faculdade, ela foi uma decorrência de alguns sonhos, né, que eu tive antes, né, desejos de me tornar, na verdade, eu não pensava em ir para a esfera pública. Eu queria ser advogado criminalista, eu queria ser um grande criminalista, eu queria ser aquele advogado da cidade que todo mundo conhecia, né? E ao longo do tempo, né, ainda durante a faculdade, foi me gerando, sim, um desejo de fazer concursos, mas o desejo mesmo surgiu depois da faculdade, inclusive depois da aprovação da OAB. Mas só que antes, João, eu queria só contar brevemente, né, quem eu sou, como Legal. apesar da apresentação, mas quem eu sou, da onde que eu sou, né, como é que é um pouco da minha história, né? Sim, sim, sim. Então é o seguinte, eu me chamo Jefferson, né, Gomes Constantino, eu sou natural do norte do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Campos dos Goytacazes, conhecida pelo petróleo,
mas o nosso carinho lá é o chuvisco, é um doce todo especial. Quem não souber, pode colocar no Google aí, chuvisco, Campos dos Goytacazes, vai sabor, assim, vai ter curiosidade e poder comprar aí um doce maravilhoso que é o chuvisco. Você já experimentou, João, o chuvisco? Então, eu já passei, eu passo muito por Campos, né? Porque a família da minha esposa é do Espírito Santo. Então eu vou do Rio para lá, eu passo obrigatoriamente por Campos. E eu me lembro que tinha um lugar, uma fábrica, sei lá, de doce chamada Nolasco. É isso? Ainda não sei nem Sim, se. sim. Mas eu passava ali direto e eu já tinha ouvido falar do chuvisco. Mas por acaso eu nunca provei, cara. Mas eu já tinha ouvido falar do chuvisco várias vezes. Pois é, pois é. É uma, assim, uma riqueza cultural nossa, né? Legal, legal. Esse doce e é muito bom, né? Enfim, mas eu sou natural de Campos, eu sou de uma área periférica da cidade, né? Um distrito chamado Guarulhos. Então ali eu acabava, assim, meu cotidiano, meu crescimento, desenvolvimento foi na periferia, né? E eu nasci e me desenvolvi ali naquela área. Eu sou filho de um casal de comerciantes, né? E esse casal de comerciantes sempre foi muito batalhador, sempre nunca deixou faltar nada dentro de casa, sempre com muita disciplina e com muita honra, sabe? A escassez, por exemplo, nunca bateu na nossa porta. E por que eu estou dizendo isso? Porque os meus pais, eles se reinventaram a todo tempo. Eu digo comerciantes porque eles já comercializaram é, produtos de cama, mesa e banho, né? Artigos de cama, mesa e banho, roupas, panelas, semijoias. Então, foi a minha vida assim foi uma série, foi vivenciar um pouco de muitas atividades que os meus pais exerciam. E o que aconteceu? Eles transmitiram para nós, são três filhos, transmitiram para nós assim muito o valor da autonomia, muito, né? Assim que o filho tem que ser autônomo e tal. E eu tenho um orgulho muito grande disso, né? Porque essa autonomia fez de mim uma pessoa que queria desenvolver os próprios projetos. E assim aconteceu, né? À medida que eu fui avançando ali pela adolescência, né? Chegando ali aos 17 anos e tal, eu queria ter era o meu sonho, ter uma loja. Olha só, o meu sonho era ter uma loja de peça de motos, sabe? Peças de motos. Eu queria ter Olha uma loja. só. Porque eu gostava de moto. Na verdade, eu gosto ainda muito de motocicleta. Mas eu queria, além de gostar de motocicleta, eu queria uma posição de mercado. Eu queria ser dono de loja de Comer, peças de motos, exatamente. E talvez, comerciante. e talvez no futuro ser um dono de loja de venda de motos, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que aconteceu? O garoto sonhador precisava de recursos, né? Como é que monta uma loja de peças de motos? Só com recursos para poder comprar. E eu não tinha. E aí surgiram os estudos na minha vida. Você vai falar assim, como assim surgiram os estudos? Você não estudava? Eu estudava. Só que eu nunca fui um bom aluno. Nunca fui um bom aluno, nunca fui aquele sujeito que curtia tirar nota alta, assim, não buscava tirar nota alta. É, e aí eu parei de estudar no primeiro ano do ensino médio, né? Eu estava sem estudar. Aí, quando os estudos surgiram, eu peguei e falei assim: ó, eu não tenho dinheiro para montar a minha loja de peças de motos. A opção que eu tenho é estudar, né? Estudar para ver se eu consigo alguma oportunidade na vida. E aí, minha mãe pegou e me ajudou pagando um curso. Eu não sei se você lembra, aqueles cursos supletivos em que a pessoa terminava o ensino médio 3 anos, faça 3 anos em 3 meses. Isso. Pois é, eu fiz um curso desse, né? Terminei o ensino médio. E aí, João, e aí que vem um momento na minha vida que eu posso dizer assim, um momento especial. Por quê? Porque o jovem ali com 17, 18 anos, ele está completamente assim perdido no meio de 1 milhão de informações, né? Tem a questão do desenvolvimento hormonal ainda, né? Aquela coisa
própria do jovem, e eu, né, comigo não era diferente, eu estava assim muito inclinado ao desfoco, ao mundão, a fazer coisas erradas, principalmente num ambiente de periferia que facilitava que facilitava essa condição. O que aconteceu? Um amigo me convidou, pegou e falou assim, Jefferson, o pessoal me chama de Jefinho. Jefinho, você quer ir lá na minha igreja nesse final de semana? Eu peguei e falei assim, rapaz, eu nunca fui assim, eu não curto, assim, não é que eu não curta, mas eu vou, mas eu não tenho aquela experiência bacana, não. E ele pegou e falou comigo, vamos lá, você vai gostar. E aí eu fui naquele domingo, depois fui no outro domingo, e quando eu me vi, João, eu já estava entendendo o que era fé, eu estava entendendo o Legal. que era ter lealdade a Deus, eu estava entendendo o que era bom para mim, o que era ter foco, né? O mundo me oferecia desfoco e eu buscava foco. E Deus entrou na minha vida, né? É, dessa maneira, né? Que eu passei a ter foco, passei a ter disciplina, passei a entregar mais e saber que as coisas só aconteceriam na minha vida, né? Não pela força do meu braço, não pela minha própria autonomia, mas sim pela vontade dele ou por aquilo que ele queria para mim. Então, João, isso me deixou confortável. Eu peguei e falei assim, Deus, por favor, já que eu não vou poder ir para o mundão, né? Então, consegue uma namorada para mim? Boa. Eu falei, você consegue uma namorada para mim? E aí Deus proveu, né? Deferiu o meu pedido e conseguiu, deferiu o meu pedido e conseguiu, e trouxe para mim a Dayana. À época, minha namorada, depois ficamos noivo, casamos, e hoje eu tenho 36 anos e 18 anos com ela. 18 anos, com a mesma pessoa, sabe? Você casou novo, então, né? Casou com É, 18 anos. não, o Não, não, casamento. começou a namorar com 18 anos, tá, entendi. Exatamente, e a mesma pessoa, e ela tá comigo até hoje, sabe? A gente tem filho, então foi algo assim, completamente de Deus esse momento, né? Essa fase da minha vida. E ela foi uma incentivadora e tal, Você e conheceu a Diana, o nome dela, a Dayana, isso, na isso. igreja. Na igreja, mas assim, eu fiz o pedido para Deus, mas o que aconteceu? Ela era de outra igreja, Ah, tá. não da mesma igreja, ela era de outra igreja. E aí deu Entendi. certo, né? Não, Deu mas certo. tá na fé, né? Tava na mesma fé. Legal. Exatamente. Aí deu certo. Aí o que aconteceu? Eu peguei e dei início à faculdade de Direito. Mas por que Direito? Aí volto a dizer, por conta do desejo de ser um advogado, eu queria ser um advogado criminalista. Aí volto também para aquele desejo de obter uma posição de mercado, né? Porque eu pensei assim, não, já que a loja de peça não deu certo, eu quero ir para a advocacia criminal, porque é uma oportunidade e isso poderia me trazer uma boa condição. E o que aconteceu durante a faculdade? Ah, eu fui estudando, fiz uma boa faculdade, estudei bem e tal. E só abrindo um parênteses aqui, João, eu estudei na faculdade com bolsa de estudos, né, concedido pela Prefeitura Municipal de Campos. Inclusive, isso foi um fator muito facilitador para mim, porque eu não tinha condição na época, e a prefeitura custeou 70%, e eu tinha que correr atrás dos outros 30% ali das mensalidades para poder conseguir concluir. Isso foi maravilhoso para mim, sabe? Eu acho que foi mais um tijolinho dado por Deus ali na construção desse processo todo. E durante a faculdade, né, fiz, como eu falei, estudei bem. Aí no nono período, eu consegui já a aprovação na OAB, consegui aprovação na OAB e saí da faculdade de advogado, tranquilo, né? Bem, tal. E para minha família foi uma grande felicidade, pô, ter um filho aprovado na OAB antes mesmo de sair da faculdade, aquela coisa toda. Porém, eu
senti um grande desafio naquele momento. Fui desafiado mais uma vez. E qual foi o desafio? O desafio foi o mercado. Por mais que eu desejasse ser um grande advogado, um advogado criminalista, eu sabia que aquilo dali ia durar muitos anos. Então, ou seja, eu precisava de musculatura, eu precisava de tempo, eu precisava estudar mais, de especialização, enfim, eu sabia que o processo seria um processo muito longo. E o mercado não estava favorável para mim naquele momento. E eu peguei e falei assim, olha, eu preciso então de recurso para poder casar, poder fazer, né, comprar as coisas dentro de casa e tocar a vida em diante. E foi então que a Dayana pegou e falou assim, olha, tem um concurso para sair, que é o concurso para o Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio. Aí eu peguei e falei assim, Novo Degás o nome. Aí eu peguei e falei assim, eu nem sabia o que que era. Falei, sinceramente, eu não sabia o que que era. Tive aula de ECA na época, mas nem me falaram sobre isso. E aí eu peguei, fiz a prova, passei, mas não fui chamado, nomeado de cara. Levei um ano aí para poder ser nomeado. E aí comecei a trabalhar, João. Comecei a trabalhar, né? O tempo foi passando, passando, passando. Foi então que aconteceu a virada de chave na minha vida. O curso ênfase. Isso o curso ênfase chegou nessa fase da minha vida, porque eu saí da faculdade em 2012, entrei no Degase em 2013, em 2015 eu conheci o ênfase através de uma aula gratuita da professora Ana Paula de Barcelos, né? Ana Paula Vieira de Carvalho, perdão, Ana Paula Vieira de Carvalho, e foi uma aula maravilhosa de direito penal. E eu peguei e falei assim, poxa, eu preciso desse curso, é muito bom, né? E continua sendo maravilhoso até hoje. E o que aconteceu, João? Como aluno, eu durante uns 2 ou 3 meses mais ou menos, como aluno ali estudando, me encantando com as aulas, né? Sendo feliz, muito feliz, surgiu o curso. Eu recebo no meu e-mail assim: programa de monitoria do curso ênfase, venha participar e tal. Aí eu peguei e me inscrevi. Me inscrevi, eu falei assim, vamos fazer. Como eu trabalhava um dia e folgava 3, né, porque era um regime de escala, eu peguei e falei assim, nos 3 dias eu consigo dar conta aí de fazer os resumos e tal. O curso da época era o curso carro-chefe do ênfase, que é o curso de magistratura federal e MPF, e aí deu tudo certo, comecei o processo de monitoria. Só um parêntese, João, que o curso ênfase foi mais importante, assim, e o meu senso de gratidão grande foi quando eu assinei o contrato lá do processo de monitoria. Como eu havia feito um investimento no curso, né, eu tinha adquirido o curso de magistratura e MPF, assim que eu assinei o contrato, eu recebi do curso ênfase o estorno do valor do curso que eu tinha feito investimento. Aquilo me gerou uma alegria tão grande, por quê? Porque o recurso estornado para mim era o recurso que eu mais necessitava no momento. A, é, eu mais necessitava daquele recurso no momento, eu precisava daquilo. E Muito aí, legal. João, e aí, o que aconteceu? Além de tudo, eu ainda sentia a felicidade de poder. Eu estava me sentindo assim, caramba, eu estou sendo pago para poder estudar. Eu falei assim, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E aí o curso ênfase foi me enriquecendo. E o processo de monitoria trouxe para mim um reforço de musculatura, por quê? Porque eventuais preconceitos que a gente tem com uma matéria ou com outra acabaram sendo dissipados, porque o curso ênfase, né, dizia, olha, ficava ali, nós tínhamos um grupo e tal, né, tinha o Rafael e outras pessoas, e aí falava assim, olha, resumo de financeiro, resumo de constitucional, resumo de processo penal, então não tinha desculpas para dizer, eu não gosto dessa matéria, eu não gosto da material, eu não gosto. Não,
tem que gostar de tudo, tem que gostar de direito, né? Se você fez a faculdade de direito, então você não tem que ter preconceito com relação à matéria. Então, o curso ênfase me ajudou muito nisso, ou seja, me deu essa força, essa disciplina, né? E, sobretudo, me deu exatamente no momento que eu mais precisava o recurso suficiente que eu precisava no momento para comprar alguns móveis, comprar algumas coisas, né, para casa. Então Muito bom. foi maravilhoso, né, esse período. E o que aconteceu, João, em seguida? 2015, curso ênfase, 2016, curso ênfase ainda. Em 2017, eu fui aprovado no concurso de oficial de justiça, passei em primeiro lugar no concurso de oficial de justiça do TRF1. Foi um concurso assim regionalizado, passei em primeiro lugar na região, porém isso não causa nenhum demérito, porque o nível de dificuldade foi altíssimo, porque a gente tem a concorrência e tal. E foi um período assim eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu nunca tinha sido aprovado em primeiro lugar em nada na minha vida, e quando saiu aquele resultado, eu nem acreditava. E eu sabia que aquele resultado tinha sido fruto, né, do processo de estudos e de reforço do curso ênfase, a bagagem do ênfase, entendeu? Então, assim, o senso de gratidão é muito grande. Isso foi no ano Legal. de 2017, quando eu tive essa aprovação. E aí, o João, 2017 eu continuei trabalhando no Degas, 2017 a 2019. Por quê? Porque levaram praticamente quase 2 anos para eu ser nomeado, apesar de ser aprovado em primeiro lugar. E foi uma fase muito difícil para mim, muito difícil. Por quê? Porque para qualquer ser humano, ser aprovado em primeiro lugar é quase que condição necessária para tomar posse logo, para poder ser chamado logo. E eu pensava assim, poxa, por que não está acontecendo? Por que a porta não está abrindo? E aí, mais uma vez, eu posso dizer que Deus, ele entra na minha vida, né? Ele, na época, né, a gente tem essa sensibilidade, na época, ele falou, eu senti Deus falar comigo assim no meu coração, você só não foi ainda porque você não está preparado, né? Ainda não está, não chegou o seu momento, você não está preparado. Aí eu peguei, eu indagava, falei assim, Deus, se eu não estou preparado, o que que eu preciso então para estar preparado, né? Pô, Aí, o que que eu preciso? Aí eu senti a resposta. A resposta foi: você precisa confiar mais, você precisa ter lealdade, você precisa entender que tudo acontece quando for o melhor momento para você. E aí eu comecei a desenvolver e ter alguns conceitos assim mais profundos, né, de Deus a respeito de lealdade, propósito, confiança, fé. E isso me deu um conforto. Eu peguei e falei assim, não, então já que é assim, eu vou esperar, tal. E foi então que eu fui reforçando essa intimidade com Deus. Eu fui passando a orar mais, né? Porque a gente vai estudando, a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Passei a orar mais, passei a me dedicar mais a Deus. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer o que Deus pediu, ou seja, eu tenho que ser leal, eu tenho que ser, né, mais disciplinado quanto a isso. E aí, João, a nomeação veio. A nomeação veio em 2019, aquela alegria, né? Porque foi uma mudança tremenda de vida, porque no Degase eu recebia, sei lá, um terço, ou menos que um terço, um quarto, né, do que eu passei a receber na Justiça Federal. E isso me deu, sabe, uma condição, um levante de status social, porque até então não podia, as coisas que eu não podia ter acesso, eu passei a ter. E alguém pode se perguntar, mas e o sonho da loja de motos? E o sonho de ser advogado criminalista? E aí? Olha, João, eu digo para você, o tempo, né, vai amadurecendo a gente, vai trazendo para nós o senso de que a vida ela é dinâmica, ela é um processo dinâmico, ela não é um cronograma.
e ela não é exatamente da forma como a gente idealiza e planeja. Então, quando a gente passa a entender isso, acho que o processo fica mais fácil. Pelo menos para mim foi assim. E o que aconteceu, João? Aconteceu que depois da aprovação, né, os desafios de estudos, eu fiquei em stand-by um pouco em relação aos estudos, e eu passei a ter desafios pessoais, na vida pessoal. E um dos desafios da vida pessoal foi que eu tive que me mudar, né? Eu com a minha esposa, eu já tinha filho na época, né? Meu filho nasceu em 2017, aí viemos para cá em 2019. Aí tivemos que mudar de Campos para Montes Claros, no norte de Minas Gerais, bem longe, é basicamente aí 1.000 quilômetros de distância. E aí, aqui em Montes Claros, 2 meses depois já de instalado aqui, é, meu filho pegou pneumonia, sabe, João? Pegou Nossa. pneumonia e foi o maior desafio da minha vida. Não tínhamos ainda o cenário de pandemia, nada disso, foi em 2019. E ele pegou pneumonia por conta da região aqui é muito seca, problemas respiratórios aqui são comuns. E aí ele foi internado. Foi um momento assim bem duro para nós, porque eu perguntei ao médico na época, eu falei assim, doutor, foi no dia da internação, eu falei assim, doutor, me diga aí, numa escala de risco, qual é a situação dele? É grave, média? Ele falou assim, o estado do seu filho é crítico. Faremos o possível, faremos o possível para salvá-lo. E ali eu desabei, né? Desabei. Lógico que deu a vontade de abandonar tudo. Eu falei assim, poxa, por que que eu vim e tal? Aí voltou na minha memória aquela frase: você ainda não está preparado. Lá atrás, você ainda não está preparado. E aquilo, quando eu enfrentei esse desafio de quase perder meu filho, passou os 7 dias, ele teve aquela recuperação boa e tal, foi quando recebeu alta, né? Muita medicação, muito antibiótico, sabe? Um cenário muito ruim. E até fazer um agradecimento especial, não sei se ele vai ver o vídeo, mas ao doutor Leonardo Macedo, aqui o médico pediatra dele, que fez todo o acompanhamento. E isso trouxe para mim assim, uma reflexão a respeito dos ideais de vida. Tem muita gente que pensa assim, os estudos são E importantes? quantos anos Sim. ele tinha? Quantos ele tinha? Um ano, ele estava com 1 ano e 8 meses quando isso aconteceu. Tá, pode continuar, tá. Aí trouxe para mim uma reflexão, João, a respeito da vida, ou seja, nós precisamos ter a capacidade de, além de estudar, administrar a vida pessoal, né, e saber que o concurso não é a vida, né? O concurso é para almejar um cargo para te dar uma determinada remuneração, porém é preciso saber que há necessidade sim de um convívio com os seus familiares, com as pessoas que você gosta, né? Poder abraçar, sorrir, beijar, aproveitar o momento e saber que a vida ela passa, ela está acontecendo, sabe, João? Então foi um momento que eu passei a refletir sobre isso. Mas voltando, né, voltando aí à questão dos concursos, né, passada essa fase difícil da minha vida e tal, eu eu tive outras aprovações, né? Além do Degase e também da Justiça Federal. Eu já aqui, lotado aqui, eu fui nomeado para um concurso que eu tinha feito, né, há tempos, procurador do município de Santo Antônio de Pádua. Eu não sei se você conhece esse município, é no noroeste do Rio, e passei em 7º lugar na época. Passei também para procurador do município de Natividade, que é também extremo norte, extremo noroeste do Rio, né, sentido Minas Gerais. Eu passei em 7º lugar e eu também fui nomeado na época, mas eu já estava aqui aí acabei declinando. E a importância de ser nomeado e declinar, ô João, é que a gente tem a chance de abençoar outras pessoas, sabe? Pessoas que estavam esperando, inclusive,
é um fato que aconteceu em Santo Antônio de Pádua. A oitava colocada, né? Ela não sabia da minha nomeação. Quando saiu, me ligaram e tal, eu peguei e liguei para ela. Eu falei assim, moça, vai lá no município de Santo Antônio de Pádua, vai lá correndo, porque me nomearam aqui, eu não vou, mas vai lá e tenta, sabe? E aí eu peguei e fiz uma declaração para ela, que eu tinha abdicado do cargo e tal. Ela apresentou lá e tomou posse, Que né? legal. Então, ou seja, a chance de você fazer concurso, o que o concurso me deu, né, foi instrumento para poder abençoar outras pessoas, para poder fazer o bem, né, na vida das pessoas, fazer o bem na vida da minha família. E isso é muito gratificante para mim, sabe, João? Então, o que que acontece? Não foram só aprovações, né? Tive algumas reprovações também. Eu vou dar um exemplo aqui de reprovações que eu tive. Reprovação, concurso para defensor público do Espírito Santo, né? Foi prova CESP na época, hoje Sebrasp. A curiosidade, João, do meu resultado nesse concurso é que eram 200 itens na prova e eu saí devendo. Eu saí devendo porque uma certa anula uma errada. Então, eu fui marcando mais ou menos o que eu sabia, chutando muitas questões, e no final das contas, no somatório, eu saí devendo mais ou menos uns 50 pontos, né? Olha só. Espero que o CESP me perdoe, a dívida eu acho que já prescreveu. Entendeu, João? E além de defensor público, né? Reprovação na Defensoria Pública do Espírito Santo, foi reprovado para procurador do DF, fui reprovado para o município de Niterói, procurador do município de Niterói, duas vezes. Inclusive, a última foi agora, em 2023. Foi um concurso muito difícil. Fui reprovado no concurso para juiz do TJ de Minas. Fui reprovado para juiz federal do TRF2. E fora os outros, né? Se eu for narrar aqui a quantidade de concursos que eu já fui reprovado, foram muitos, né? E um dia a glória vem, e veio no meu caso, né? Eu, eu, eu tive a paciência, né? Como eu te falei, a confiança e esperei, né? Esperei, fiz o propósito, né? Claro, nós temos que fazer a nossa parte, trabalhar, estudar, fazer por onde ali, mas uma coisa é certa, o resultado vem. O que não pode acontecer é desfocar, o que não pode acontecer é ficar estagnado. Então, o ideal é continuar, simplesmente continuar. E aí, João, eu queria tratar um pouco agora sobre a metodologia, né? Eu acompanhei aí alguns depoimentos de outros colegas, né, que foram Legal. aprovados também. E aí eu queria falar sobre a metodologia Deixa eu que eu te fazer só aqui um comentário aqui. sim, É, você falou que quando você mudou para Montes Claros, seu filho com 1 ano e 8 meses pegou pneumonia, né? Ficou lá em situação crítica sim, e graças a Deus passou. Eu me lembro que quando eu fui para Portugal pela primeira vez fazer o meu mestrado, isso foi o ano de 2005. Eu me lembro, então, sou um pouquinho mais velho que você. Então, em 2005, eu me lembro que eu fui pro mestrado, né, lá em Coimbra, fazer lá. E eu fui primeiro. Eu já era casado e tinha uma filha, né? Hoje eu tenho um casal hoje, mas na época eu só tinha minha filha. Minha filha tinha, quando eu fui, ela tinha 9 meses. E aí eu fui, fiquei 2 meses lá, primeiro sozinho, para poder chegar, ver as coisas, enfim, pra depois a minha esposa ir, né? Muito recém-casado, eu tinha 2 anos de casado, minha filha tinha 9 meses, enfim. E não, eu tinha 3 anos de casado e minha filha 9 meses. E, cara, aquela dificuldade de início de casamento, né? Assim, tudo apertado, isso aqui, eu fui com pouca grana, enfim. E eu me lembro que quando elas chegaram lá 2 meses depois que eu já estava, né? Cara, ela chegou, eu acho que não chegou a 2 semanas, cara. Ela pegou rotavírus.
ela ficou mal, cara. Ela precisou ficar 9 dias internada, né? Ela tinha, Deus. então ela não tinha nem um ano, ela tinha quase 11 meses. Ela perdeu 1 quilo, e aí, assim, para uma criança Uma de 11 criança. meses, perder 1 quilo não é, assim, né? É muita Uhum. coisa. Ela perdeu, assim, em 8 dias, ela perdeu 1 quilo, né? E foi um desespero. E eu me lembro que eu estava sentado no chão do quarto que ela estava no hospital público, né? E como era vírus, botaram a gente num quarto na ala pediátrica um pouco mais afastada, né? E, e eu me lembro que eu estava sentado assim no chão, cara, meio mal, assim. E um questionamento parecido com o teu, né? Tipo assim, cara, o que que eu tô fazendo com a minha família, né? Porque assim, eles estavam ali porque eu tinha decidido, né, assim, mesma coisa que você, assim, confiando em Deus, buscando a Deus, eu tinha decidido e achei que era, entendi que era o melhor caminho, que era da vontade de Deus. E estava ali me questionando. Eu me lembro que ali, cara, me veio um versículo da Bíblia que para mim foi muito marcante, né? Que, que tá lá em Jó, famoso, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Cara, aquilo me deu uma força. Eu falei, cara, o meu Redentor vive e ele vai Amém. se levantar sobre a terra. E aí, quando é assim, ele vai se levantar sobre a terra, para mim foi assim, cara, ele vai se levantar para me defender, ele vai se levantar para cuidar da gente, né? E, cara, e aí, graças a Deus, ela, até aquele dia, eles estavam tendo uma dificuldade muito grande de pegar a veia dela, não conseguia, já tinha furado braço, mão, pé, tinha furado inclusive pescoço para tentar pegar a veia, não conseguia. E aí depois daquilo, ela conseguindo pegar a veia, conseguiu dar tudo certo, ela foi tratada, recuperou, a gente foi embora para casa, né? E isso gera apesar da dor que é o momento, mas gera uma relação de confiança muito grande em Deus, uma unidade muito grande com a família, né? Porque isso gerou uma unidade muito grande com a minha esposa e com a minha filha, enfim. E então, assim, quando você falou do teu filho, né, ali com 1 ano e 8 meses, eu na hora me conectei com essa história, né, cara? E eu imagino como emocionalmente para você deve ter sido desafiador passar por essa situação, né? Essa e tantas outras, enfim, como reprovação. Eu queria só fazer essa observação aqui, cara. Total, é porque exatamente quando a gente está longe, né, da família, não existe rede de apoio. Não É o tem, não pai e a tem. mãe, né? Não Não, tem a vovó, não tem a titia, não tem quem fique, né? não. É você e sua esposa pelo seu filho, pela sua É filha, exato. entendeu? Era que nós. E a gente estava ainda, assim, não tinha nem amigos ainda, porque a gente tinha. Eu já tinha feito algumas amizades lá, na igreja que eu tava lá, né? Mas assim, a gente tinha muito poucos amigos, né, cara? E não tinha família, não tinha ninguém para revezar com a gente. Então, assim, eu tinha que estudar, tinha que trabalhar, e ela ficava lá, eu revezava, a gente ficava revezando, assim, um com o outro, né? Foi o que aconteceu comigo também. Foi o que aconteceu. A gente Imagina, revezava, né? Coitada, minha esposa, ela passou, lógico, a maior parte, né, dentro do hospital, porque eu tinha que trabalhar, tem que né? trabalhar. Eu tinha que trabalhar, então, ou seja, os mandados continuaram caindo na caixa e tinha que cumprir, né? Tinha que dar cumprimento, mas foi assim uma provisão muito boa de Deus naquele momento. Ele, sabe, ele nos envolveu ali, sabe? Muito E foi legal. o que você falou. O casal, quando ele está longe, na família, quando está longe e passa por um desafio desse, há esse reforço, né, da unidade, da união, né, de saber, olha, é um pelo outro, né, é nós, somos nós aqui, sabe? Esse núcleo familiar está sendo forjado, vamos dizer assim, né? Exatamente. Está sendo forjado e, e nesse momento a gente está ganhando força, né? Eu falo muito essa palavra, ganhando musculatura para a gente avançar ainda muito mais. Então Legal, foi legal. é isso, exatamente Muito, isso. muito legal. Mas fala aí, fala como é que foi os teus métodos. Imagino, inclusive, que você não deva ter tido um único método, né? Imagino que ao longo desse processo, até você chegar agora, você deve ter tentado várias coisas, ter acertos, erros, enfim. Aliás, você, antes da gente começar a gravar, você tinha me falado o tempo que você levou desde a faculdade até agora. Mas fala pro pessoal quanto tempo foi? Sim, desde a faculdade, né, até
hoje foi um período de 13 anos. 13 anos. 13 anos não motivo de tristeza, mas motivo de alegria, né? Primeiro, pelo fato de 13 anos eu estar bem, vivo e com saúde, né? E Perfeito. o segundo ponto, né, é de ter condições, né, de ter um trabalho, um emprego que me permita custear, né, esses desafios, né, de fazer provas, de pagar passagens aéreas, sabe? Então, ou seja, cada etapa, né, da minha vida com relação às aprovações e reprovações é, foram construídas com o recurso do emprego que eu já tinha, né, no serviço público. Então, foi muito bom, né? Foi muito bom. Eu sou muito grato, apesar do, né? Eu não digo assim, ó, não estou atrasado, estou no tempo certo. Então, foi o tempo certo para mim. Mas aí, João, eu queria falar um pouquinho sobre a metodologia utilizada durante esse prazo, né, durante esse tempo. Lógico que a gente acaba utilizando diversos e diversos métodos, né, desde audiobook, é, sei lá, fazer resumo manuscrito, enfim, há diversas técnicas, né? São infindáveis. Mas o que foi diferencial para mim, vamos por etapas, né? O método que eu utilizo ainda até hoje, né? Vou até falar devagar. Ler e reler com atenção a lei seca. Ler e reler com atenção a lei seca. Essa mesma metodologia ela se aplica aos enunciados de súmula, aos precedentes qualificados, né, vinculantes aí dos tribunais superiores, a jurisprudência no geral. E qual a importância disso? De ler e reler com atenção. Muitos candidatos, João, têm a pressa de terminar o edital, de vencer o conteúdo, né, de pegar e falar assim, não, eu estudei tantas horas líquidas, estudei tantas páginas. Acho que o importante é a retenção, entendeu? O aprendizado, é a pessoa realmente saber que o que vai fazer ela passar é ter o domínio ali, pelo menos, da lei seca, que é a base, né, que é muito cobrado ainda até hoje em concurso. Então, essa é a primeira metodologia, leitura e releitura atenta da lei seca, ok? Segunda metodologia, João, é ter foco na memória intuitiva. Aí fala assim, ter foco na memória intuitiva, né? O que significa isso? João, memória intuitiva, para mim, né, é aquela memória que a gente responde, que a gente utiliza bastante ela, a gente responde muitas questões no universo jurídico com base no bom senso, com base na intuição. Falar assim, olha, essa questão aqui eu não sei, mas eu tenho a intuição de que a alternativa é essa daqui, é o bom senso, sabe? E o que acontece? O bom senso, João, o bom senso, essa intuição, é exatamente o ponto mais explorado pelas bancas examinadoras. Por quê? Porque a banca examinadora sabe que, diante do universo de material, de conteúdo que tem para estudar, é difícil ter um juízo de certeza sobre os assuntos. De pegar e falar assim, não, eu sei exatamente o que diz o artigo 5º, todos os incisos. É praticamente impossível a pessoa falar assim, né, palavra por palavra, é difícil, né? Então, o que acontece? Ela, sabendo dessa condição, ela explora nos candidatos essa dificuldade, né, da conversão do juízo de intuição para o juízo de certeza. Então, por isso que eu dei o nome, né, dessa metodologia de ter foco voltado para a memória intuitiva. E como que se tem foco? Como que se reforça? Aí a gente volta na metodologia 1.
ler e reler com atenção a lei seca. Então foi isso, né? Ou seja, ler e reler a lei seca, depois ter foco na memória na memória intuitiva. E o terceiro ponto, João, terceira metodologia que eu utilizei que dá para mim ainda bastante resultado. Mapear com cautela os pontos contraintuitivos. Mas eu falo assim, Jefferson, mapear com cautela os pontos contraintuitivos. O que significa isso? João, os pontos contraintuitivos, como nós vimos, os intuitivos, os contraintuitivos são aqueles que fogem da regra geral do bom senso. Né? Ou seja, a gente tem uma lógica própria de bom senso para responder e o contraintuitivo foge do bom senso. E um exemplo disso, só para tornar mais clara, para a gente não ficar aqui muito abstrato na situação, a gente sabe, a gente tem como intuição, porque é uma regra, que diz lá que a fazenda pública tem prazo em dobro para, né, os seus atos, né, para recorrer, etc. E esse essa é uma afirmação intuitiva. Então há uma tendência natural de fazenda pública, né, fazenda pública, logo prazo em dobro. Só que há inúmeros casos de que a fazenda pública não tem prazo em dobro, né? Só cito como exemplo o caso recente, até julgado pelo STF, a respeito do controle concentrado estadual, em que o recurso extraordinário, né, no caso para o STF, a fazenda pública, se ela for recorrente, ela não tem o prazo em dobro. É prazo comum. Então, ou seja, a gente volta na afirmação da técnica, mapear com cautela os pontos contraintuitivos. Então, ou seja, foi a partir daí que as técnicas, né, que eu utilizei. Uma última técnica, o que todo mundo me pergunta também, a questão da realização de questões. Ah, fazer questões é bom? Aí eu sou um pouco diferenciado quanto a isso, porque é o seguinte, eu defendo que fazer questões é bom. Agora, eu sou contra fazer muitas questões. Né? Jeff, você está dizendo que não é para fazer questões? Não, eu estou dizendo, faça questões, mas não faça muitas. Por que isso, João? Porque o ideal de fazer questão é você capturar o raciocínio da banca examinadora. E a banca examinadora, geralmente, ela utiliza enunciados e acaba repetindo o raciocínio por trás. Ou seja, ela faz perguntas diferentes, mas com lógicas iguais, lógicas de base, né, iguais. E o que acontece? Ou pelo menos o que vem acontecendo ultimamente. Assim como os estudantes têm utilizado a inteligência artificial nos estudos, a bancas examinadoras também tem utilizado a inteligência artificial nas suas elaborações, sabe? Então, elas têm utilizado a inteligência artificial para poder mudar não apenas os enunciados, mas para mudar o próprio raciocínio por detrás das questões. Então, há muita gente que fala assim: poxa, a banca X mudou o perfil, a banca Y mudou o perfil, mas na verdade não. A verdade é que a partir de agora, né, uma certa virada tecnológica para cá, a banca examinadora ela tem agora um perfil adaptativo. Ela busca simplesmente se adequar ao perfil esperado pelo órgão que pretende contratar. Se o órgão que pretende contratar deseja um perfil mais analítico, a tendência é que se utilize raciocínios mais analíticos. Se a banca quer um perfil mais subordinado, pode acontecer, ela vai buscar raciocínios que trazem mais um ideal de subordinação nas questões. Então, ou seja, há necessidade também de quem está prestando concurso se adaptar, de entender que hoje não há mais essa relação fixa entre vou fazer muitas questões. Isso funcionava de fazer muitas questões quando as bancas tinham aquele banco enorme de questões que se repetiam. Quantas e quantas vezes até o SESC mesmo fazia isso, a gente encontrava a mesma.
Até eles não mudavam nem o enunciado, mudavam, colocava a mesma questão, copia e cola em concursos diferentes. Hoje a gente não vê mais isso, né? Não vê mais. Então, essa adaptação do concurseiro também é necessária. Então, é preciso se adaptar, é preciso entender. E também, é difícil? É difícil, sim. Mas é difícil só para você? Não, é difícil para todo mundo, sabe? Então, esse é um ponto que eu queria frisar. Aí, João, então, basicamente, só para a gente reforçar aqui, ó, ler e reler com atenção a lei seca. Isso vale para a jurisprudência também. Mapear com cautela os pontos contra-intuitivos, ok? Memória, ter foco na memória intuitiva. E questões, fazer questões para capturar o raciocínio da banca, mas não precisa fazer muitas, simplesmente só para capturar o raciocínio. De preferência, as questões mais recentes. E aí, a metodologia foi isso, né, que eu tinha para dizer. E aí, João, eu queria colocar aqui, queria apontar aqui aquilo que deu certo, né? A gente falar assim, o que deu certo para você? O que Eu ia deu te certo? perguntar isso, o que deu certo e o que deu errado, né? Legal. Pois então, olha, João, o que deu certo, vamos lá. Eu até fiz um rol aqui rapidamente. O que deu certo? Eu posso dizer, Deus. Para mim, para mim, Deus foi o fator assim primordial e essencial em tudo na minha vida, em toda a trajetória, nas aprovações, em todos os desafios que eu enfrentei. Então, o que me fez dar certo? Deus. Para mim foi isso. Primeiro lugar. Segundo lugar, João, a garantia de ter um cargo, de ter um sustento. Por que isso? Às vezes o candidato ele quer um concurso de magistratura, ele quer um concurso de procuradoria, de Ministério Público, mas às vezes ele tem uma oportunidade, João, de um cargo que paga ali 5 mil, 6 mil reais por mês, e isso vai dar para ele uma condição financeira que ele vai poder custear coisas, que ele vai poder custear, né, viagens, que ele vai poder ter pelo menos uma remuneração ali digna para ele poder conquistar as coisas dele. Mas outras pessoas não precisam. Isso é ótimo, ótimo, normal. Cada um, né? Nós vivemos numa diversidade tanto cultural, mas uma diversidade econômica também. Então é natural que alguns tenham condição, outros que não tenham condição. Então, como o meu caso, eu não tinha, então eu sou muito grato, né, por ter a garantia do sustento, né, de ocupar um cargo, né, e ter esse recurso para eu poder conseguir ser aprovado. E isso me fez dar certo. Outra coisa, João, essencial: coragem. Coragem para queimar pontes. Coragem para queimar pontes, sair de lugares e se afastar de pessoas. Coragem para queimar pontes, sair de lugares e se afastar de pessoas. Quando eu digo queimar pontes, João, eu estou dizendo que muitas vezes a aprovação, ela pode ser um fator de acomodação. Pode ser um fator em que a pessoa simplesmente queira descansar ali. Nós estamos falando, João, para milhares de servidores aqui nesse momento, pessoas que estão nos assistindo. E essas pessoas, João, muitas delas gostariam sim de avançar e tal, de ir para outros níveis, mas por circunstâncias assim, até pessoais, elas acabam se acomodando, né? Vão se mantendo ali naquela condição e não é o desejável. Então, por isso que eu digo queimar pontes, ou seja, às vezes é necessidade de coragem para você queimar a ponte, para você pegar e falar assim, não, calma aí, eu não vou pedir exoneração, não é isso que eu estou falando. Mas você simplesmente pegar e falar assim, não, eu vou estabelecer um próximo passo, um próximo projeto, um desafio, um objetivo, e vou trabalhar arduamente para que ele aconteça. Então é isso, né? A questão de sair de lugares. Sair de lugares
É porque muitas vezes o contexto ali, por exemplo, uma pessoa que está ganhando uma boa remuneração, eu digo assim, acima de 10 mil, está ganhando uma boa remuneração ali, ela começa a receber convites para festas, churrascos, passeios, né? Começa a vida envolver aquela pessoa ali numa série de atividades sociais que acabam atrasando o processo de desenvolvimento dela. Ah, mas é para viver antissocial? Só um pouquinho. Eu, É, pô. só um pouquinho, porque o concurseiro não adianta, né? Ser antissocial, né? Ser social e concurseiro é meio que água e óleo, né? Então, há necessidade, sim, né, de se afastar de alguns lugares, certo? E também se afastar de pessoas. Pessoas que eu digo assim, existem pessoas, João, que tendem a nos colocar para baixo, né? Porque a vida é assim. Ah, mas a gente precisa se incomodar e ter raiva? Não, de forma alguma, de forma alguma. Simplesmente, se você tem sua fé, ore por aquela pessoa, libere o perdão, eventualmente por alguma ofensa, alguma coisa que tenha dito a respeito de você, mas tenha o foco principal no seu propósito e no seu ideal de vida. E isso é fundamental, sabe? Isso traz uma robustez, sabe? Que faz com que você avance ali, né? Quando você acordar, "Uau, como é que eu cheguei até aqui?" Exatamente por isso, ou seja, você não se prender a pessoas e aquelas pessoas que são tóxicas, né? Que têm algum problema, você se afasta. Então, falamos aqui, ó, no meu caso, que me fez dar certo Deus, a garantia do sustento do cargo e a coragem para queimar pontes, sair de lugares e se afastar de pessoas. E o quarto ponto, que também me fez dar certo, foi a execução disciplinada do projeto. Não adianta ser um sonhador se não tiver ações. É preciso materializar isso. É preciso executar. É preciso acordar cedo. Tem gente que é da madrugada, tem gente que prefere acordar cedo. Eu tenho uma preferência pessoal de acordar mais cedo, porque o cérebro para mim está melhor, né? Eu não consigo avançar, evoluir muito de madrugada, mas eu entendo também que tem gente que precisa acordar cedo para trabalhar, né? Então, assim, cada pessoa tem a sua característica. Então, o ideal nessa questão de horário é você pensar no horário que seu cérebro tenha a melhor condição. É isso. Ah, mas é o horário X ou Y? Não. Procure o horário em que seu cérebro tem maior condição. É isso. Perfeito. Então, é, esses foram os 4 pontos, João, que me fizeram dar certo. E E o que erros, me assim. fez, e o que me fez dar errado ou que atrasou o processo? Como eu falei, eu entendi que o meu tempo, sim, foi no tempo correto, né? Foi o tempo, né, que Deus achou que foi conveniente para mim. Mas, lógico que durante a experimentação aí de algumas metodologias acabam fazendo a gente perder tempo, né, e atrasar o processo um pouco, né? Então, quanto a isso, João, eu queria abordar só um ponto que me fez assim, que me fez, que atrasou o meu processo. E eu vou dizer o que é: cair na armadilha do conforto. Cair na armadilha do conforto. Conforto aqui, João, eu estou dizendo no sentido de estagnar na posição atual por razões de essa posição ser agradável. Ou seja, a pessoa está ali, como eu te falei, um exemplo, a pessoa está ganhando uma remuneração acima de 10 mil reais, há uma tendência muito grande ao conforto, sabe? Ah, não, eu consigo acessar tal bens de consumo, bens de mercado, né? Um carro bom, consegue acessar, tudo financiado, lógico, mas consegue acessar esses bens. E aí, isso acaba trazendo um conforto e uma estagnação. E essa é a principal armadilha. Por que, João? Por que eu estou dizendo isso? Porque o conforto, nesse caso, nesse sentido, para mim, o conforto é o berço do fracasso.
Por que isso? Atleta, João, atleta que se sente confortável não vence. Simplesmente isso. Atleta que se sente confortável não vence. Empresário que se sente confortável não prospera. Simples. E estudante que estuda confortavelmente também não passa. Então, ou seja, se o seu estudo aí diário ele está sendo confortável, não, eu tenho um amigo que ele falava para mim assim, o que você está estudando hoje? Aí eu falei assim, olha, rapaz, eu peguei aqui o controle de condicionalidade. Ele, pois é, rapaz, eu vou para a academia agora, depois eu vou dar uma olhadinha ali em bens públicos, aí amanhã eu vejo outra coisa, sabe? Então, aquela coisa confortável, né? E eu nunca tive essa coisa assim de me sentir confortável, porque para mim todo estudo assim de alto rendimento ele tem pressão mesmo, tem pressão, né? Se você quer avançar na vida, em qualquer área da sua vida, tem que ter pressão. É a pressão que nos faz evoluir. Na verdade, eu substituiria a expressão pressão pela expressão inquietude. É você ficar inquieto, é você não se acomodar, você não ficar confortável com aquela condição ali. É você buscar mais, querer mais um pouco, né? Se você estudou ali um determinado ponto, não, calma aí, eu estou cansado o suficiente? Não, dá para render mais um pouco. Então vamos lá. É isso, simplesmente isso. Então, João, como eu disse, como a gente está conversando aí, tendo esse bate-papo aqui, É. esse bate-papo vai chegar em milhares de concurseiros aí e concurseiros que são servidores públicos, né? Eu queria falar especialmente para eles, porque o servidor tende a ter essa condição confortável e muitas vezes cair na estagnação, sabe? E ele deseja mudar de vida. Então eu digo para você que está me vendo aí, por favor, eu já tive nessa condição. Então, por favor, saia daí o quanto antes, né? Vá lá na plataforma agora, vai lá na plataforma do curso ênfase, escolha o seu curso, né? Defina suas metas, execute os seus planos e certamente, eu não tenho dúvidas que você vai mudar de vida. Cara, fantástico, 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 assim. Aliás, eu anotei aqui, botei um asterístico aqui em duas frases que você falou, que são conectadas, né? Uma, a armadilha do conforto, eu gostei dessa expressão, a armadilha do conforto. E aqui eu achei, assim, que explodiu a minha cabeça, foi essa expressão aqui. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido dessa forma. O conforto é o berço do fracasso. Rapaz, isso é Exatamente poderoso. isso. Isso é poderoso. Porque é verdade, né? É verdade. E é uma verdade universal, assim, pra mim, né? Porque. E quando você falou, na hora eu já fiquei assim. E você foi dando exemplos, né? Pô, o atleta, seja o que for, em qualquer profissão, em qualquer contexto de vida, no casamento, por exemplo, na criação de filhos, em tudo. Se você buscar sempre aquela situação mais confortável, certamente a situação mais confortável lá na frente ela não vai gerar resultados, porque vai gerar um fracasso, né? Cara, achei muito bom mesmo. Então, vamos lá, assim, sobre teus métodos, eu achei muito legal quando você começa. O primeiro ponto que você falou foi ler e reler com atenção a lei seca, né? E também a jurisprudência, enfim. Mas você começa a dar destaque para a lei seca. Depois você fala da memória intuitiva e dos pontos contra-intuitivos, né? Eu achei interessante, cara, que você não falou sobre teoria, sobre doutrina, por exemplo. E eu acho bacana você não ter colocado isso como sendo assim um ponto central. Por quê? Porque na cabeça da maior parte, eu tô há mais de 20 anos nesse mundo de preparação, né? Na cabeça das pessoas, elas querem começar e dar talvez mais tempo para a doutrina. Quando eu falo doutrina, é a parte teórica, né, da matéria, Sim. do que propriamente a lei seca ou a lei seca e a jurisprudência. E hoje, na verdade, o mais importante é a lei seca e a jurisprudência, né? Então, eu costumo dizer que teoria
ela tem que ser, você tem que estudar de alguma forma, né? Você faz um curso, você lê um livro, enfim, para entender os conceitos. Mas tem que ser na medida do necessário para você entender a lei e a jurisprudência, né? Porque as Exato. questões são baseadas em lei e jurisprudência. Achei muito bacana o que você falou sobre memória intuitiva e conectou isso com a ideia de bom senso. E o contra-intuitivo, aquilo que foge ao bom senso. Muito bacana. Acho que o ponto mais polêmico teu aqui foi o sobre fazer ou não fazer muitas questões. Eu entendi que você falou que é importante fazer questões. Achei muito bacana o que você falou também sobre como as bancas podem mudar de perfil, até com o uso de inteligência artificial, né, variando um pouco do perfil de uma prova para outra. É, eu acho que só o único aspecto polêmico, que aí eu deixo para os nossos, para o pessoal que está ouvindo julgar, é sobre o fazer muito ou pouco, né? E a tua fala, na verdade, me serve, inclusive, para mostrar para o pessoal como não existe uma fórmula mágica e como cada um tem que adaptar o estudo para sua própria realidade. Então você não entendeu, na tua realidade, não fazer muitas questões, mas fazer questões o suficiente para você capturar o raciocínio, né? Foi o que você falou. Eu já tive a gente, eu entrevistei aqui, que me relatou que fazia 50, 60 questões por dia, assim, desesperadamente, né? E fazia muitas questões e até um juiz que dá aula pra gente, né? Então veja, você não fazendo tantas, ele fazendo um volume absurdo e os dois obtendo aprovação em cargos muito relevantes, né? É, então assim, fazer questões é uma coisa que não fazer tá fora de cogitação, tem de fazer. A questão do Exatamente. volume é que foi um pouco mais polêmico aí, e aí cada um aqui vai ter a maturidade para julgar o que funciona para a realidade, né? Enfim, e gostei muito que você falou sobre o que deu certo, né? Interessante que você, quando você aborda o que deu certo, você não trata de métodos que deram ou não deu certo, mas de aspectos que são anteriores a método, né? Que é aquilo que está mais no interior, na circunstância, né? Tipo, Deus, que é a sua fé, né? Ter um cargo de apoio financeiro, ter uma situação que te dê e aí, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, né? Que te dê um conforto financeiro, né? Que Financeiro. é um perigo, que é Sim. um perigo, né? Aham. É a questão do conforto. Mas pelo menos, eu não, fugindo da palavra conforto, mas que te dê o suporte financeiro, foi a palavra que você usou, né? Gostei muito quando você fala queimar pontes, sair de lugares e se afastar de pessoas, né? E aí eu fiquei pensando, né? Queimar pontes são aquelas circunstâncias que te envolvem. Então você abandonar situações, circunstâncias, enfim, né? Não ter medo de sair, né? Lugares e pessoas, né? Então são três realidades diferentes: queimar pontes, circunstâncias, lugares, e eventualmente situações, lugares físicos mesmo, que de repente você tem que mudar, sair dali e ir para outro lugar, ou deixar de ir para algum lugar, como você falou, de repente deixar questões sociais, churrasco, tantas coisas, e se afastar de pessoas que vão te fazer mal, né? Muito bacana. Cara, adorei a nossa conversa. Eu vou te fazer um desafio aqui final, que é o seguinte: vamos imaginar, caminhando já aqui para o nosso finalzinho, que o pessoal ouviu a entrevista agora, chegou até aqui. Aliás, você que chegou até aqui, já aproveita. Se você gostou, dá aquele like, né, no vídeo, se inscreve no canal. Ajuda, eu quero chegar aqui a 100 mil inscritos no canal, então ajuda a gente a divulgar. E aí, Jefferson, a pessoa chegou aqui. Ela terminou de ouvir a entrevista, ela vai sentar para estudar, vai abrir o caderno, o computador, sei lá, o livro dela, e a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. Que frase seria essa? A frase seria: enxergue os estudos como um empreendimento. Estudar é empreender. E nós empreendemos em tudo na nossa vida. Nós empreendemos, como você falou, no casamento, nós empreendemos no nosso emprego, nós empreendemos também nos estudos. E quando a gente fala em empreender, a gente está falando de ações. Tem ações materiais para isso, sabe? Tem metodologias, tem foco, sabe? E no mais, é isso.
Muito bom. Enxergue o estudo como um empreendimento. Muito bom. Perfeito. É isso aí. É isso mesmo. Gente, adorei a entrevista. Jefferson, desejo aí que essa nova etapa da sua vida lá em São Paulo, lá na Obrigado. PGE, seja aí muito bem sucedida, como a tua história já é até agora. Você é novo, então ainda tem muita história para contar, né? É, vou aproveitar a tua veia aí empreendedora, né? Já para contar contigo aqui do lado de cá. Agora você está do outro lado do balcão, né? Vem para cá, né? Vamos. Em breve, gente, o Jefferson vai estar aqui também ajudando a gente com aulas, com, sei lá, palestras, enfim, a gente Obrigado. vai aproveitar aí essa potência que o Jefferson é. E, cara, desejo realmente tudo de bom para você. É, você, você tinha comentado do teu filho, você tem mais de um? Eu não me lembro de ter falado isso. Então, eu tenho um, né? E a Ah. esposa está grávida, né? Opa! Tá Que grávida, beleza! sim, tá grávida. Parabéns, cara. Quantos meses? Pois é, tá com 7 meses, Pô, né? então tá Sete chegando, né? meses. Pois é, eu fiquei sabendo, nós ficamos sabendo durante o processo aí de estudos para a PGE São Paulo, né? Porque foi ao longo de 2024. E Aí, já sabe o sexo? sim, é outro menino. Outro menino vai É estar um outro menino, pai de meninos. um par de meninos, muito legal. O mais velho tem quantos anos agora? Ele tá Tá com com 7, tá com 7 anos. né? 7. É Azaf o nome dele. Azaf, belo nome, Azaf. belo nome. Não E é? já sabe o nome do próximo, não? O próximo vai chamar Aleph. Aleph, legal, muito Aleph. bom. Aleph e ômega, né? Alfa e ômega, Aleph, Tav, É, que é é, a primeira letra do sim, do alfabeto hebraico. hebraico, né? É hebraico, Muito isso. bom, muito bom. Cara, então parabéns aí pelo Aleph, parabéns aí pela gravidez. Manda um abraço aí para a tua esposa, não a conheço, mas que Deus abençoe aí esse finalzinho de Amém. gravidez, o nascimento, enfim. E talvez o Aleph já nasça lá em São Paulo, né? Há essa possibilidade, há essa possibilidade. Por enquanto, na verdade, a gente até torce para que não, porque assim, a gente já tem uma estrutura aqui, né? Em São Paulo teríamos muito mais, né? Seria um outro desafio, né? Exatamente. Lá. Então, Então, então vamos vamos torcer aí para ser o deixar para Mineirinho. Deus, né? Para ser o Mineirinho. Tá bom. Meu querido, um abraço. Galera, foi Um muito bom abraço. estar aqui com vocês. Manda esse link para muita gente e vamos com tudo. Valeu, pessoal. Abraço.